Olá, começa agora mais um Escola de Profetas, a nossa teleaula, e hoje nós vamos dar continuidade sobre os fundamentos apostólicos, e hoje o tema de hoje é sentimento apostólico. Quando falamos de sentimento, nós temos que ter um vínculo que não é somente algo do coração, mas é algo espiritual. Vai muito além daquilo que é um sentimento, né? Porque o sentimento, a pessoa varia muito. Hoje ela está com um tipo de ânimo, amanhã ela está com outro, mas o sentimento nada mais é do que aquilo que o Espírito Santo de Deus traz sobre a nossa vida, que é nada mais do que aquilo que a gente permeia, que é aquilo que a gente sente verdadeiramente através da presença do Senhor. Vamos abrir Filipenses 2, versículo 5, começando a nossa aula. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, veja que aqui o apóstolo Paulo, falando mais uma vez a carta aos Filipenses, né, como eu falei, a igreja de Filipos era uma igreja assim, de muita maturidade. Não era uma igreja dos locais mais ricos daquela região, da Grécia, também da Ásia Menor, mas era uma igreja participativa, que se envolvia. E havia um lado meio perigoso, e a gente percebe isso em algumas cartas, até a carta aos Tessalonicenses e outras, que é um pouquinho da soberba. Então, quando nós começamos a nos envolver com o ministério, com o nosso chamado, obviamente Deus nos abençoa, nos coloca em honra. Mas se nós não tivermos o sentimento verdadeiro, né, o sentimento apostólico, o sentimento de alguém que entende que é o envio que vai o capacitar, o transformar, o instruir, o aperfeiçoar, é que a pessoa se esvazia. Nós vemos ali o apóstolo Paulo, ele fala aos Filipenses, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento é ele? É esse. Ele, sendo o próprio Deus, se esvaziou desse sentimento, vindo em forma de homem para servir. Então, o ponto alto de um homem de Deus é ser um servo. É entender espiritualmente que por mais capacitado, por mais instruído, por mais rico, por mais próspero, por mais sábio que possa ser, não perder esse vínculo de se esvaziar. A palavra, inclusive, esvaziar é a palavra kenosis, é tirar tudo que há dentro, é criar um vácuo. E o que seria esse vácuo, Bispo G? O vácuo é só você se esvaziar do que você se acha ser. Então, Jesus era o próprio Deus, se esvaziou da condição de Deus para vir como homem, passar por todos os tipos de situações, e se a gente perceber, ele não se deixou ensoberbecer, mesmo sendo Deus, e também não entrou num processo de ostracismo, se ocultando, porque muitas vezes a pessoa acha que ser humilde é ser alguém que fique, vamos dizer assim, longe, afastado de todo mundo, quietinho na sua. Não, Deus nos chamou para nós sermos um referencial dele. Veja que mesmo o Senhor Jesus se esvaziando do que era, ele falava às multidões. Ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho e o povo lá usando ao que vem no nome do Senhor.
Tem uma hora que ele, por zelo com a obra do Senhor, ele faz um azorrague, um chicote de corda, porque tinham alguns vendilhões ali ocupando o templo e fazendo da casa do Senhor um local de comércio. Então, vejam que esse equilíbrio é muito importante, porque nós hoje vemos aí pessoas que se intitulam grandes homens de Deus. O grande homem de Deus, ele demonstra sendo servo, pelo que eu conheço e pelo que eu vejo o nosso próprio apóstolo conduzir, né? Humildade, e muitas vezes que ele se posiciona espiritualmente. E essa deve ser a marca do apostolado. Até pelo fato que Deus, quando foi escolher apóstolos, ele não foi escolher lá em Roma, e nem foi lá no Egito, em Alexandria, pegar os homens mais sábios que existiam daquela região. E também não foi lá em Atenas buscar os grandes filósofos da época. Ele foi na Galiléia, a grande maioria dos apóstolos eram pescadores que foram aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. E não coloco Paulo como uma exceção. Eu creio que ele foi ali colocado com o objetivo do Senhor. Preparado, trabalhado, mas ele próprio tinha que entender e ele próprio assumiu a condição de servo. Para que ele não se ensoberbecesse, ele sabia que tinha o tal do espinho na carne. Vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então veja que para nós entendermos o que é um imitador apostólico, o que é ser, nós temos que entender a prática espiritual do serviço, da entrega. Então coloca aqui algo que é muito interessante, numa hierarquia, aquele que é senhor não pode ser menor do que aquele que é o servo, e é correto isso. Ah, mas bispo, eu tenho formação em Harvard, e tal pessoa não tem só o colegial. Agora, se é ungido de Deus, você que tem formação em Harvard deve se submeter à condição espiritual que ele alcançou e que um dia você vai alcançar se submetendo. Então, a palavra submissão é estar debaixo de uma missão. Então, eu vejo muitas vezes pessoas que têm dificuldade de lidar com a submissão, porque encontram pessoas que hierarquicamente são superiores a ele, mas que humanamente não são. E isso é muito sério, porque às vezes a gente julga segundo a aparência e nos esquecemos que Deus olha segundo o quê? O coração. Lembro que quando Samuel foi para ungir um rei entre os filhos de Jessé, vieram somente aqueles 7 primeiros, e nenhum deles. E quando veio o primeiro, que era o mais velho, aquele fortão, estava lá já no exército, ele achou que era, não era. Porque Deus não olha o que o homem olha o exterior, mas o Senhor conhece o que está no interior. E sabe o que acontece? Muitas vezes o que está formado em Harvard, não estou desprezando, tem características, condições maravilhosas, mas que esse que recebeu a unção, Deus pode abrir portas para ele se formar e estudar até em Harvard também. Nós não podemos negligenciar o poder e a autoridade da unção. Então nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi um diferencial naquele momento, mas se nós entendermos, o conhecimento principal que ele tinha era da lei. Ele era um fariseu e ele vai lutar contra o farisaísmo. Olha que loucura. Naquilo que ele era muito bom, ele vai lutar contra. Por quê? Porque são características que a unção traz sobre a nossa vida. Portanto, o sentimento apostólico ele é de muita importância. E nós aprendemos a sermos imitadores daqueles que estão sobre a nossa vida. É uma marca de uma visão e um sentimento apostólico. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus.
Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então nós temos aqui o que a gente chama de filiação apostólica. E o que é filiação apostólica? Eu conheço pessoas que são contra, porque nós temos o costume de chamar o nosso apóstolo de pai. Ele é o nosso pai espiritual, problema algum. Agora, alguns religiosamente acham isso um absurdo. Mas veja, a própria Bíblia mostra o apóstolo Paulo se colocando nessa condição de ser um pai espiritual. E ainda ele fala, ó, vocês podem ter muitos preceptores. O preceptor é a chamada ama seca, é o tutor. É aquele que, por um determinado tempo em que a pessoa não alcança a maturidade, ele está ali só para dar uma direção. Então, por exemplo, no contexto, a ama seca, o tutor, nada mais é do que aquele que acompanha, exercendo sua autoridade sobre aquele que vai alcançar a maioridade, e depois da maioridade ele assume a sua própria condição. Então, esse é o preceptor, é o tutor. Agora, Paulo fala, vocês podem até ter muitos que são assim. Não, eu sou pai espiritual. Eu gerei vocês espiritualmente. Então, é muito interessante essa visão do sentimento apostólico, da filiação. Vamos abrir Gálatas capítulo 4, versículo 18, que diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então veja que aqui o sentimento apostólico de Paulo é maravilhoso, porque ele fala do gerar uma filiação como algo que ele cuida que zela. Veja, uma mulher quando gera um filho, ela tem o filho dentro do ventre durante 9 meses. Então fica ali durante 9 meses, desde pequenininho, né, o zigoto, aí embrião, e vai crescendo, crescendo até nascer. 9 meses depois nasce, a mulher ainda cuida, vai formando filho, assim por diante. E ele fala, inclusive, sobre esse sentimento de gerar e até do parto. Porque não se trata somente de um sucessor, é um filho. Não é uma formação hierárquica só. Ela é baseada em sentimento apostólico. Então, Paulo, ele mostra para aqueles dois que serão seus sucessores e futuros apóstolos, um sentimento que muitas vezes as pessoas vão se perdendo. Elas, de repente, não querem pagar um preço na formação, não se dedicam. Quantas vezes eu vejo pessoas que foram preparadas pelo Senhor e, de repente, um pastor precisa de um acompanhamento, não é dado? Precisa de um aconselhamento, marca não aparece. Quer dizer, são valores que são difíceis de entender. Por isso, a nossa dedicação e o nosso compromisso com aqueles que nós estamos formando e preparando deve ser como de um pai para um filho. Então, é muito importante nós termos na nossa mentalidade esse processo de formação que não é somente na palavra e nem numa instrução, mas verdadeiramente num sentimento como era o sentimento de Jesus Cristo, se esvaziar do que é para preencher os outros dessa unção. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos já já falando mais sobre o sentimento apostólico. Até já.